Moça, eu agradeço o convite. Timildo, o senhor é querido demais. Até que, enfim, vou cantar na sua presença e num privilégio enorme. Eu fico emocionada, não sei se vai sair tudo, mas louvado seja Deus pela sua vida e é um privilégio muito grande. Deus te abençoe muito. Como agradecer ao Senhor o que fez por mim. Bênção sem medida pra provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu ofereço a ti. Damos seja glória que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus damos glória que por nós tanto fez. Quero viver aqui para adorar-te, meu Senhor. E se existir Eu quero convidar o seu Milton aqui à frente e a família dele, a família de sangue. Hoje tem família de sangue e família de alma, né? Que é a igreja. Eu quero convidar a família de sangue aqui à frente. Não se preocupe com esse movimento, não. Eu gostaria de todos aqui à frente para nós orarmos e agradecermos por essa vida tão preciosa. Então eu quero convidar os filhos, netos, sobrinhos, bisnetos. Que bênção! Seu Milton, querido, a vida do Senhor é muito importante para nós. Ela significa muito.
viu? O Senhor é muito especial. Nós olhamos para o Senhor e tomamos a vida do Senhor como exemplo para as nossas vidas. E é muito bom nós podermos hoje agradecer a Deus pela vida do Senhor, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer na vida do Senhor. Então esse é um momento muito especial para nós, que a gente testifica que através da vida do Senhor, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, os recursos que Deus deu ao Senhor durante todos esses anos. Portanto, é motivo sim de nós glorificarmos a Deus. E saiba que o Senhor é muito especial para as nossas vidas e no reino do Senhor. E a família da fé que está aqui se alegra com o Senhor nesse momento também de festa e de comemoração da vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida do seu Milton. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor é o Deus que dá a vida. O Senhor é o Deus que sustenta a vida. E nós louvamos ao Senhor, Pai, imensamente pelos 100 anos de vida que o Senhor está dando para o seu Milton. Pai, só o Senhor para olhar para o nosso coração e medir a alegria que nós estamos sentindo por isso. A gratidão que nós temos ao Senhor, Pai, por esta bênção. Obrigado porque o seu Milton nos inspira. Obrigado, Pai, porque ele é exemplo para nós, exemplo de fé, exemplo de confiança, exemplo de caráter, Pai, e nós glorificamos ao Senhor por isso. Muito obrigado pela vida dele, que o Senhor continue abençoando ricamente a sua vida, e juntamente com ele toda essa família linda, Pai, que está aqui, que o Senhor deu a ele, e nós queremos em nome de Jesus clamar as bênçãos do Senhor sobre cada um aqui presente, sobre os filhos, sobre os netos, bisnetos, irmãos, noras, e nós glorificamos ao Senhor por isso, Pai, que o Senhor continue derramando da tua graça e da tua misericórdia. Paizão, a gente ama demais o Senhor, a gente adora o Senhor, e a nossa oração nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, podem se assentar. Agora eu quero convidar as crianças aqui à frente para nós orarmos. Vamos orar para vocês irem para a salinha, estudar ali a palavra do Senhor. Que bênção! Nós vamos fechar os olhinhos agora para a gente falar com o Papai do Céu, tá bom? Nós vamos orar para vocês irem para a salinha. Então vamos orar. Pai, nós pedimos por essas crianças lindas aqui, Pai, que o Senhor possa abençoá-las agora, que estarão ouvindo a mensagem, Pai, do Senhor. Que essa mensagem possa fazer morada em cada coraçãozinho, e que eles continuem crescendo no temor do Senhor, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Clamamos também, Pai, pela vida do pastor Milton. Obrigado, Pai, pela vida dele, pelo instrumento que ele tem sido, Pai, do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor possa usá-lo aqui nesta noite, Pai, através da pregação da Tua palavra, Pai. Que ele seja um instrumento vivo para glorificar, para honrar o Senhor e para trazer edificação para as nossas vidas. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem ir para a salinha. Deus abençoe vocês. A palavra está com o pastor Milton.
É uma alegria podermos cultuar o Senhor e tendo um motivo especial. E eu agradeço aos irmãos pela oportunidade que a gente tem como família, poder estar junto com a igreja, agradecendo a Deus. Esse é um culto de gratidão. A gratidão, ela é fruto de reconhecimento daquilo que foi concedido. E a gratidão a Deus é pela vida, mas tudo aquilo que envolve a vida. Eu lerei o Salmo de número 71, e eu vou ler do verso 14 ao verso 24. Salmo 71, versos 14 a 24. A Escritura diz assim: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. A minha boca proclamará a tua justiça. O dia inteiro contarei os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Irei na força do Senhor Deus, anunciarei a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força, e às gerações vindouras o teu poder. A tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás do abismo e tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza e consola-me novamente. Eu também te louvo com a lira por tua verdade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti ao som de harpa, o Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu cantar louvores a ti. Também exultará a minha alma que me remiste. Igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o meu mal. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade tão preciosa de, no dia do Senhor, podermos abrir a Escritura e meditar nela. E eu imploro, Pai, para que o Senhor esteja com o teu Santo Espírito, dando-nos entendimento das tuas verdades. Que o Senhor mesmo nos pastoreie. Faça aquela obra que nós precisamos no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Como família, desde ontem nós nos reunimos para agradecer a Deus pelos 100 anos de vida concedidos ao nosso Pai. Um grande privilégio. Alcançar um século de vida é algo raro, como diz Jairo agora mesmo, pastor, é algo extraordinário. Mas a pergunta mais importante que creio que Deus pode fazer para nós precisamos pensar, não é quantos anos uma pessoa vive ou viveu, mas a pergunta mais importante para nós é: quem a sustentou durante todos estes anos? Essa é a principal pergunta e a Escritura nos responde. O Salmo 71 nos ajuda a responder essa pergunta de forma muito clara, porque aqui nós vemos o coração de um servo de Deus já avançado em idade. Quem escreve esse salmo foi alguém que já viveu muito da vida, mas viveu a vida olhando para o Senhor, para a Escritura, para o Deus Criador dos céus e da terra, e se colocou diante dele como aquele que quer ser conduzido por esse Deus. O que a gente percebe aqui do autor é que ele olha para trás
para olhar a sua história. E quando ele olha para trás, ele vê a fidelidade do Senhor em toda a sua caminhada. Ontem eu disse isso para a família, que se tivermos oportunidade de sentar uma tarde ou um dia com meu pai, você vai ouvir história após história, 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 e jamais vai acabar. Porque são histórias das evidências da sua história, da sua vida, mas em todas elas a presença de Deus. Mas o salmista, ele olha também para o presente, para aquele momento que ele estava vivendo, e ele continua confiando no mesmo Deus. É como se ele dissesse: até aqui eu consigo ver e agora meus olhos percebem claramente. Mas o salmista não faz só isso. Ele olha para o passado, ele olha para o seu presente e ele olha para o futuro. E o desejo dele é deixar um legado, uma história consistente. A graça de Deus na sua vida e o que isso significa para as pessoas que vêm depois. E creio que cada um de nós deveria ter o mesmo sentimento que o salmista teve. Uma pergunta que eu já fiz para muitas pessoas é: o que os seus bisnetos, tataranetos vão saber a respeito de você, depois que você não estiver mais presente? Você marcou a história de tal forma que as pessoas vão saber a respeito da sua vida e a importância da sua vida? Porque isso é fazer diferença. E quem age de maneira correta, sábia, poderosa, para tornar a nossa vida relevante, é o Deus que cremos, é o Deus da Escritura. O centro desse texto, Salmo 71, não é a longevidade humana. O salmista não está cantando a sua longevidade, mas o que ele está cantando aqui é baseado naquilo que ele é, no momento em que ele vive, seus cabelos bem brancos. Ele está cantando a fidelidade divina, que deu a ele essa oportunidade. A vida inteira de um servo de Deus é um testemunho de fidelidade de Deus, nas mínimas coisas e nas coisas grandes. E quando nós olhamos para a vida de alguém, nós devemos olhar tentando compreender tudo aquilo que essas pessoas ou essa pessoa vivenciou, desde o início até o fim. Eu me lembro do meu pai todo satisfeito mostrar uma história para nós através de fotos. Ele é um apaixonado em fotos e vocês imaginam de onde veio esse gosto que eu tenho. Uma foto dele pequenininho, na porta da igreja. Naquela época era hábito tirar foto na porta da igreja de todo mundo que fazia parte da igreja. E fazia aquelas escadinhas, e na igreja de Araguari tinha isso. E ele ali, provavelmente com uns 2, 3 anos no máximo, com um chapéuzinho, e a foto, ele aparece lá na frente, há quase 100 anos atrás. Isso tudo tem a ver com a providência de Deus. E nós poderíamos marcar os momentos da história e da vida com várias coisas boas, mas várias coisas difíceis. Trabalho, a vida, as enfermidades, as dores, os consolos, as muitas alegrias. Mas, acima de tudo, a certeza de que em cada momento da história nós podemos ver a fidelidade de Deus, mesmo que em algum momento a gente não consiga compreender. E existem muitos momentos na vida que nós não entendemos porque algumas coisas acontecem. Então, o que nós vemos aqui nesse texto é a fidelidade de Deus em todas as fases da vida. É isso que o salmista quer que vejamos. É assim que nós vamos caminhar aqui. A primeira coisa que ele nos mostra é que a fidelidade de Deus, ela produz louvor. Não um louvor qualquer. A ideia de um louvor contínuo. Ou seja, eu jamais perco a motivação de estar dependendo de Deus e dar a Ele aquilo que é devido única e exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso e Majestoso que nos criou.
Do verso 14 ao verso 16, o salmista trata exatamente dessa questão. Quanto a mim, diz ele no verso 14, esperarei sempre e louvarei cada vez mais. As experiências, os cansaços, as dificuldades e tudo aquilo que acontece, ao invés de diminuir o meu desejo de estar diante de Deus adorando, mais eu desejo, porque mais Ele dá provas de como Ele ama. Esse verso é uma das declarações mais bonitas de confiança em todo o livro dos Salmos, dos 150 Salmos. Eu, quanto a mim, esperarei sempre. Eu vou estar no Senhor aguardando, mas não simplesmente aguardando. Louvarei-o cada vez mais. O salmista, ele não diz, agora está tudo resolvido, não vai ter mais problema. Ele também não diz, meus inimigos desapareceram. Não é isso que ele diz. E nem ele diz, a minha saúde está completamente restaurada e eu não tenho problema nenhum. Mas as dificuldades continuam difíceis. A velhice, ela continua presente, real. Os adversários, que às vezes são homens, às vezes são circunstâncias, as durezas da vida, continuam atacando. Contudo, existe uma disposição, um desejo no salmista Davi de, tomado pela fé, dizer diante de Deus, quanto a mim, eu vou continuar esperando no Senhor. Eu não perco, por causa das dificuldades, a noção de quem Deus é e como vale a pena esperar no Deus verdadeiro. Quanto a mim, esperarei sempre. Essa é a linguagem correta, adequada da verdadeira fé. A Bíblia não ignora a realidade. A Bíblia mostra as situações mais adversas, cheias de dificuldade que as pessoas vivem. Ontem à noite alguém chegou para mim e disse, você me mandou um link uma vez de uma sequência de estudos e aquilo chegou na hora certa. Eu assisti 34 dessas mensagens. Hoje são 90, quase 90, 97, se não me engano. Sobre curando as feridas do coração. Eu disse, e aí? Ela disse, eu estou conversando com você porque eu quero agradecer como Deus te usou, através da Escritura que foi exposta, a tratar com choro algumas histórias da minha vida. Foi ontem à noite. E ela me abraçou e eu abracei. Isso aconteceu 3 vezes. A grande verdade é que a fé, ela não recusa a realidade, mas ela não aceita a realidade como a última palavra. A realidade, às vezes, é diante das nossas expectativas e não diante das expectativas de Deus. Os homens dizem uma coisa, a fé muitas vezes responde outra. As circunstâncias que nós vivemos dizem, você está acabado. E se você não prestar atenção, você vai se acabar. A fé, pelo contrário, diz, mas eu continuo esperando. Espero continuamente. Isso é a ideia da fé na vida do servo de Deus. Essa esperança não é só otimismo. Existe uma diferença muito grande em ser otimista e ser alguém que tem fé. O otimista é aquele que quer ser positivo. É quase que aquilo que a gente estuda, chamado filosofia positivista. O positivismo fale coisas boas, só pense em coisas boas, afirme coisas boas, porque isso vai acontecer. Tenho visto isso acontecer até mesmo no meio cristão, como se o otimismo das minhas palavras é que definiriam o futuro que eu estou vivendo, ou viverei. Mas o futuro que nós temos esperança, ela vem de Deus. É mais do que palavras de otimismo. A Bíblia e esperar na Bíblia significa confiar plenamente no caráter de Deus. Quem Deus é,
o que ele é capaz de fazer e como ele cuida daquele que crê nele, tornando-o filho e tratando-o como filho. O verbo que é usado aqui nesse texto, pelo salmista, transmite a ideia de uma esperança perseverante, constante, que permanece quando nada parece mudar, mas eu estou tranquilo e esperando no Senhor. Existe dor, existe incômodo, existe dificuldades, mas o meu coração está em Deus. Essa esperança está fundamentada não naquilo que eu faço, mas naquilo que Deus é. Eu espero porque Deus é. Eu espero porque Ele é perfeito. Eu espero porque as promessas dele se cumprem, porque Ele não é homem nem filho de homem para mentir, como diz a Escritura. O profeta Jeremias, ele disse em Lamentações capítulo 3, no verso 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Olha, todos nós, tem hora que nós esperamos pelo pior. E o profeta Jeremias diz, olha, as misericórdias do Senhor são tão grandes que até naquele momento eu sei da fidelidade de Deus porque ela é grande. É exatamente isso que o salmista está experimentando quando ele escreve o Salmo 71. Sua esperança nasce da fidelidade de Deus. A sua esperança está fora dele, está naquele que cuida dele. E dessa esperança nasce o louvor que ele traz aqui nesse texto, a partir do verso de número 14. E isso é significante. Observe o crescimento da frase. Ele diz, te louvarei cada vez mais. O que ele está dizendo é, sempre que a esperança é mantida no meu coração, o meu desejo é te louvar mais. Quanto mais ele contempla a Deus, mais ele deseja adorar a Deus. E talvez você possa viver a sua vida dizendo, puxa, eu gostaria de adorar a Deus, ter intimidade com Deus, experimentar Deus, conhecer mais intimamente esse Senhor, mas de repente eu não consigo vê-lo na minha vida, porque na verdade eu excluo Deus da minha vida. Eu vivo como se ele não existisse. No Salmo 10, o salmista diz que tem aqueles que vivem como se Deus não existindo, sabendo que Deus existe. Como se pensando que Deus não existe, poderia fazer Deus desaparecer. Deus não precisa da sua fé e da sua compreensão para ele ser quem ele é. Mas quando você crê nele e ouve a sua voz através da Escritura, ele faz diferença na sua vida. E mais do que isso, ele te dá aquilo que somente o Senhor pode dar. E mais com isso, ele promove em você desejo cada vez maior de glorificá-lo. Essa é a dinâmica. Quanto mais eu contemplo a Deus, mais o meu desejo de adorá-lo aumenta. Quanto mais o cristão vive, mais experiente deve tornar-se em louvar a Deus. A experiência acumulada da graça de Deus nas coisas pequenas e grandes, do dia a dia, produz uma adoração cada vez mais rica. Desejo de estar na presença de Deus e dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel e a minha alma descansa no Senhor. Nós só experimentamos isto buscando a presença de Deus e abrindo os nossos olhos para contemplar a sua graça. É exatamente o contrário do que acontece com muitas pessoas. Algumas pessoas envelhecem, tornando-se amargas. Eu que trabalho na área do aconselhamento, de acompanhamento de pessoas, não é incomum eu encontrar pessoas amargas vindo conversar. E boa parte delas são pessoas mais de idade, que deveriam ser mais felizes por ter experimentado de um sustento de Deus que os levou até aquele momento. Mas elas perdem de vista Deus e a graça de Deus e as promessas de Deus. O salmista, ele envelhece tornando-se mais adorador do que ele era no dia anterior. É como se ele estivesse sendo suprido, sustentado todos os dias na alegria
verdadeira de um servo de Deus. Os motivos de louvor, ele mostra aí no verso 15 e no verso 16. Olha só o que ele diz, o Salmo 71, verso 15, ele diz: a minha boca proclamará a tua justiça. O dia inteiro contarei os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Irei na força do Senhor Deus e anunciarei a tua justiça, a tua somente. O salmista não está falando da sua própria justiça. Ele está falando não das suas próprias realizações. Ele não está celebrando as suas próprias vitórias. Ele está anunciando a justiça de Deus. Ele está falando a respeito do amor de Deus, da salvação de Deus, da misericórdia de Deus, de tudo aquilo que Deus é e que eu tenho experimentado, porque os meus olhos têm sido abertos pelo próprio Deus para que eu contemple. A história nossa tem significado quando nós olhamos para trás e reconhecemos que se chegamos até aqui, Deus esteve cuidando de nós. A verdadeira espiritualidade, amados irmãos, ela sempre desloca o nosso olhar, o nosso foco do homem para Deus. Nós vivemos num mundo onde as pessoas fazem tudo para serem vistas, porque nós temos uma certa necessidade disso. Isso tem a ver com, desde o início da criação, a gente vê isso na Escritura. E Deus sempre mostra que o foco não pode ser o que o homem é ou consegue fazer, porque nós somos falhos. Mas tem a ver com o que Deus é e como Ele é perfeito. Isso percorre toda a Escritura. O apóstolo Paulo, falando a respeito disso, em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 31, ele diz: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se você vai ter alegria e glorificar alguém, glorifique ao Senhor. É exatamente isso que nós encontramos aqui. O salmista, ele continua dizendo: embora eu não saiba os seus números. Que números? Números de bondade de Deus, de graça de Deus, de feitos de Deus, de dias dados pelo Senhor. Ele diz: eu não sei tudo que o Senhor tem reservado para mim. O que faz e que leva o salmista é ele reconhecer que as bênçãos recebidas, elas são incontáveis. Lembram da nossa experiência triste, dura, que todos nós passamos da Covid. E eu não consigo me esquecer de um senhor britânico dando o seu testemunho do que foi ficar no hospital dependendo de uma máquina. E ele sobreviveu. E quando ele foi sair do hospital, tinha a conta que ele tinha que pagar do ar que ele respirou. E ele disse: eu nunca tinha pensado a respeito da necessidade do ar que eu respiro o dia inteiro, todos os dias. Ele disse que pagou com alegria cada centavo que foi cobrado dele, para ele poder usar aquela máquina. Mas ele pensou: eu não precisei pagar nada para Deus, que criou os céus e a terra, e que colocou o oxigênio à nossa disposição o dia inteiro. E ele diz: Deus é muito, muito maravilhoso. O salmista, ele reconhece as bênçãos recebidas, mesmo ele nem percebendo como elas são incontáveis. No Salmo de número 40, o salmista diz: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. Quando nós olhamos para a nossa vida inteira, para a nossa história, nós percebemos exatamente o que o salmista, no Salmo 40, diz, que é de Davi. Nós conseguimos contar todas as providências de Deus? Não! Mas sabemos que elas são infindas. Quantos livramentos, quantas respostas de oração, quantas portas abertas, quantos perigos evitados, sem sequer que nós estejamos percebendo que estávamos em perigo.
somente na eternidade, nós conheceremos plenamente tudo o que Deus fez por nós. O verso de número 16 diz o Salmo 71. Mas irei na força do Senhor Deus e anunciarei a tua justiça, a tua somente. Ele está reconhecendo que a sua caminhada nunca dependeu da sua própria força. Ele estava caminhando, mas ele não estava sozinho. Essa é uma das grandes marcas da verdadeira fé. Nossa perseverança, ela não repousa nas nossas capacidades, porque até elas têm sido sustentadas por Deus, dadas pelo Senhor. A nossa perseverança repousa na força de Deus que está me sustentando. Isaías, o profeta, no capítulo 46, no verso 4, ele diz: até a velhice de vocês, eu serei o mesmo. É Deus falando. Eu os carregarei. Essa é uma promessa de Deus. Se eu estou andando até na velhice, Deus esteve comigo. Se eu tenho alguma coisa ainda para viver, é porque Ele vai continuar me carregando. E essa talvez seja uma das maiores lições de uma vida longa, de uma vida de 100 anos. Depois de muitos anos caminhando com Deus, o servo de Deus aprende que nunca chegou até aquele momento por sua própria competência. Sempre foi sustentado pela graça de Deus. Nós vivemos numa cultura que celebra a força, que celebra a juventude, que celebra a autonomia, a independência. Temos até algumas filosofias que tentam e são divulgadas muito comumente hoje entre nós, e principalmente o individualismo. Às vezes, nós até ensinamos isso para os nossos filhos porque entendemos que isso é o correto. Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem independentes, para eles cuidarem da sua própria vida. E nos esquecemos de ensiná-los a fazer muitas coisas por eles e para eles mesmos. Mas tudo depende de um Deus que sustenta. Deus tem sido colocado no mundo contemporâneo de lado. A Bíblia celebra outra coisa que a cultura normalmente nos ensina. A Bíblia nos ensina a fidelidade de Deus. E hoje nós contemplamos um homem que chegou aos 100 anos. Uau! Mas a maior pergunta não é como ele conseguiu viver tanto. A pergunta do Salmo 71 é outra. Quem o sustentou durante todos esses anos? Essa é a preocupação. Ele é um bem-aventurado porque teve aquele que o sustentou. É a resposta, ela é uma só, foi o Senhor, não foi outro. E é por isso que nós estamos reunidos para glorificar a Deus, celebrar uma gratidão a Deus, porque reconhecemos que Deus é digno de receber toda a honra e glória pela obra dele na vida de alguém que amamos tanto. Esta é a primeira aplicação desse texto. E ela é extremamente importante. Quando nós olhamos para a história do nosso pai, do nosso avô, do nosso bisavô, aquele que é nosso irmão na fé, não enxergamos apenas a vida longa. Enxerguemos um testemunho da fidelidade de Deus. Porque no final das contas, não existe monumento maior à graça de Deus do que uma vida inteira sustentada pelo Senhor. Segunda coisa que o texto nos mostrou, a primeira é: Deus faz todas as coisas para que nós conheçamos a Ele e o adoremos. A segunda coisa é o testemunho do salmista dizendo da sua juventude. Eu já ouvi meu pai contar da juventude dele várias vezes. E eu creio que Carlinhos também. E talvez alguns de vocês. A história de como ele começou a namorar, talvez muitos de vocês já ouviram ele contar como é que a minha mãe foi ousada com ele. Com 16 anos de idade,
E ele, 26 anos de idade, e dizendo para ele, conversando com ele, e disse que ela estava fazendo aniversário, e disse, puxa, fiz agora 26 anos, você fez 16. E a palavra da minha mãe para ele foi, mas eu também vou fazer 26. Pronto, destruiu tudo, abriu as portas, e ali para frente as coisas aconteceram. 2 anos depois eles casaram. Então é muito interessante como a juventude traz histórias boas. Ele conta a história quando era entregador de pão e ainda era menino pequeno, e a entrega de pão se dava de madrugada e alguém correu atrás dele e foi uma coisa desesperadora para ele. Ou quando ele ainda com 7 anos de idade, por ali, 8 anos, e precisando ir na escola, mas tinha que entregar as marmitas para o meu avô almoçar, e tinha que esperar meu avô terminar de almoçar e tudo para ele ir para a escola, e ele perdeu muito tempo assim. São tantas histórias. Olha só o que diz o verso 17. Tu me tens ensinado a Deus desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Ele começa a olhar para trás e diz, olha, eu olho para trás e eu vejo um bocado de coisa da providência de Deus. O salmista aqui reconhece que Deus foi o seu mestre, desde a juventude. Ele não atribui a sua caminhada, a sua própria sabedoria, a sua força e capacidade. Ele reconhece que tudo começou e caminhou por causa da graça de Deus. Esse é o coração do salmista. A Bíblia ensina que, repetidamente para nós, que é Deus quem conduz o seu povo. E existem vários momentos históricos onde nós vemos um povo desobediente, infiel, ingrato, que deixa de adorar o Senhor e Deus vem com toda a sua misericórdia. Às vezes disciplina-os para eles aprenderem quem é Deus, mas cuida deles com misericórdia e os resgata. Que Deus bom! Em Deuteronômio, ali no iniciozinho da Escritura, no capítulo 8, no verso 2, diz assim, lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou. Olha para trás e perceba, no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês. Essa expressão, Deus está dizendo, olha, foi para humilhar vocês, que vocês estiveram aqui. Por quê? Porque eles estavam perdendo a noção de quem era Deus. Depois o texto diz, para pôr vocês à prova, se vocês vão realmente buscar aquilo que eu tenho para dar, para saber o que estava no coração de vocês. E o texto continua, se guardariam ou não os meus mandamentos. E naquela andança dos 40 anos no deserto, aquela turma toda original que saiu lá do Egito, acabou ficando pelo deserto mesmo. Só alguns representantes, nem Moisés chegou na terra prometida. Por quê? Porque houve um momento em que a confiança ficou de lado e Deus diz, então tá. Ele deixou Moisés ver a terra prometida e ali mesmo ele morreu. A vida do povo de Deus nunca é fruto do acaso. Lembre-se disso. Por trás de cada etapa da jornada existe uma mão invisível, mas real e poderosa do Senhor, conduzindo tudo, protegendo. A Bíblia diz que se Deus abrir os nossos olhos, nós vamos ver uma grande quantidade de anjos ao nosso redor nos protegendo do mal. Isso é maravilhoso demais. Por trás de cada etapa da jornada nossa, existe esse Deus poderoso. E ao chegar aos 100 anos, uma pessoa acumula milhares de experiências. Alegrias, lutas, perdas, vitórias, mudanças, desafios. Contudo, acima de tudo isso, permanece uma verdade. Deus esteve presente em cada capítulo da história. Ai, que bom saber isso. O salmista, ele diz no verso 17, até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. E até agora
tenham anunciado as suas maravilhas. A graça recebida deve produzir em nós um testemunho da graça. Uma vivência que vive em Jesus, Deus, e proclama. Quem experimenta a fidelidade de Deus não consegue permanecer em silêncio. É interessante isso. Como aplicar isso? É simples. A maior bênção de uma vida longa não é simplesmente acumular anos de vida, mas acumular evidências da graça de Deus na sua vida. Lembre-se disso. Eu vou repetir. A maior bênção de uma vida longa não é simplesmente acumular anos de vida, mas acumular evidências da graça de Deus na sua vida. Quando nós olhamos para uma vida inteira, nós devemos enxergar não apenas a história de uma pessoa, mas a história da atuação de Deus na vida dessa pessoa. Terceira coisa que o texto nos mostra é a fidelidade de Deus, não só na juventude, mas também na velhice. E talvez você diga, agora é que a coisa é necessária. Não, é sempre. Teve necessidades durante a juventude e tem muitas necessidades na velhice também. E o salmista diz no verso 18, não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos. Deus, eu estou de cabelos brancos, os que tenho. O salmista fala da condição que ele está vivendo. Ele já não é mais jovem. Os cabelos embranqueceram. As forças diminuíram. Aquele pique que você tinha de trabalhar, de fazer, de executar, de vida dentro da família, com o cônjuge e tudo mais, isso vai diminuindo. As forças diminuíram. O corpo sente os efeitos do tempo. Mas existe algo que não mudou. Deus continua sendo o mesmo. E é Ele que cuida. Em Isaías capítulo 46, no verso 4, diz, até a velhice de vocês eu serei o mesmo. Olha só o que Deus está dizendo. E ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei, eu os fiz, e eu os levarei, e os carregarei, e os salvarei. Uau, ter a promessa de alguém que está comigo todos os dias. Olha, eu vou estar com você, cuidando de você de maneira eficaz. Não vou deixar você escorregar. Eu vou cuidar das mínimas coisas da sua existência. Quando um homem faz esse tipo de argumentação para com outro, ele fala do desejo de fazer isso, mas ele não vai dar conta. Ele não vai conseguir estar acordado o tempo inteiro, visualizando o tempo inteiro, cuidando o tempo inteiro com perfeição. Mas o texto diz que Deus, sim. Deus está dizendo para nós que Ele faz assim. Enquanto as forças humanas diminuem, a fidelidade divina permanece intacta. Ele prometeu, fique tranquilo, Ele vai cumprir. A velhice não é um período em que Deus se afasta dos seus filhos. Momento algum. Pelo contrário, é uma fase em que a sua graça sustentadora se torna ainda mais evidente. Antes de começar o nosso culto, eu estava conversando rapidamente com a irmã Áurea, que está sempre ali no lugarzinho dela, se protegendo do ar e das coisas, sempre com a máscara, faz um tratamento pesado, já está idosa, ou vive com seu esposo doente, idoso, mas está aqui sempre para ouvir a palavra, pregar, a pregação que Deus tem reservado e tudo mais. E ela dizia da bênção de ter um pai que estava experimentando descuidar de Deus. Enquanto as forças humanas diminuem, a fidelidade de Deus permanece a mesma. Esse tempo da velhice é o tempo da graça sustentadora. Nunca perca de vista isso.
O que a Escritura nos ensina sobre perseverança do povo de Deus, teologicamente, a expressão é perseverança dos santos, é exatamente isso. Aqueles que pertencem ao Senhor, eles são preservados por sua graça até o fim. Não somos mantidos pela força da nossa fé. Não. Nós somos mantidos pela força daquele que deu fé a nós e nós confiamos nele. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, no verso 5, diz: aqueles que são guiados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último dia. São guiados pelo poder de Deus. Chegar aos 100 anos é uma demonstração impressionante da preservação de Deus. Eu só persevero porque Deus me preserva. A perseverança nossa é fruto do cuidado e preservação de Deus. Cada dia vivido é um testemunho da bondade e da misericórdia do Senhor. Olha, nesses 38 anos, quase 39 anos de ministério, eu já tive a oportunidade, posso dizer o privilégio, de ter acompanhado muitas pessoas, e entre esses, muitos idosos. Tem uma irmãzinha entre nós aqui que trabalha com terceira idade alta. Ela acompanhou muitos desses. Nós acompanhamos muito as doenças, enfermidades e mortes de muitos deles. Mas uma coisa que nos impressionava e nos motivava, ao invés de nos desmotivar, era aquela convicção que esses irmãozinhos, na velhice, na enfermidade, tinham da presença de Deus nas suas vidas e das promessas eternas de Deus para as suas vidas, e como eles estavam tranquilos diante até mesmo da morte. Momentos que faz a gente dizer: Senhor, eu quero um pouquinho dessa fé, eu quero um pouquinho dessa convicção, dessa vida com o Senhor e dessa esperança inabalável no Senhor. Cada dia vivido tem que ser um testemunho de que Deus me deu mais um dia, e isso é bondade, isso é misericórdia de Deus na minha vida. Terminando, o texto mostra a fidelidade de Deus que deve ser transmitida às próximas gerações. No Salmo 71, a partir da parte B do verso 18, diz: até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as gerações vindouras do teu poder. A tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu me tens feito ver muitas angústias e males. Me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza e consola-me novamente. O salmista está entendendo que a sua vida tem um propósito. Ter 100 anos é maravilhoso. Deus quem me deu. Mas por que Deus deu? Por que Deus deu e sustenta a sua vida até hoje? Com a qualidade de vida que você tem todos os dias. Qual é o propósito de Deus para a sua vida, com aquilo que Ele tem sustentado em você? Ele não deseja apenas viver muitos anos, e o salmista deixa claro. Ele deseja que a sua vida glorifique a Deus, cumprindo os propósitos que Deus tem para a sua vida. É com sua família, com seus amigos, com a sociedade de uma maneira geral, é com pessoas que não têm esperança, e você demonstrar a esperança que deve existir em Cristo, no Senhor Deus da Escritura. Como você tem sido bênção na vida de outras pessoas, transmitido a bênção que Deus tem sido na sua própria vida. Deus deseja que nós glorifiquemos a Ele diante das pessoas, mostrando quem é Deus para essas pessoas. O objetivo do salmista aqui é transmitir às novas gerações aquilo que ele aprendeu de Deus. Deus te deu conhecimento dele, amor dele, misericórdia, te deu fé, te deu
o privilégio de ter a Escritura e você ler e compreender. Deus te deu família, Deus te deu todas as coisas. Por quê? Para que você glorifique a Deus com aquilo que tem recebido, para que você seja do Senhor e ame ao Senhor, e seja bênção onde você está. Deus não tira de nós o que Ele nos deu, mas Ele faz de nós alguém edificador, abençoador no meio de onde vivemos. Mais do que aquilo que fazemos. Esse é um princípio das Escrituras. Se nós vamos no capítulo 78, um pouquinho mais para frente dos Salmos, no verso 4, diz o texto: não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ou seja, a minha vida é glorificar e apresentar Cristo àqueles que estão diante de mim, e principalmente àqueles que vêm depois, aquela geração vindoura. Nós estamos vivendo num tempo onde as coisas estão cada vez mais difíceis. Ter filho hoje é sofrimento. Porque cada vez mais os filhos vão enfrentando um mundo diferente e cada vez mais difícil, tirando deles a visão de esperança, de alegria que existe em Deus. A fé bíblica, ela tem que ser sempre proclamada, transmitida de geração em geração. Os mais velhos, eles possuem um papel precioso no reino de Deus. Eles testemunham que Deus continua fiel. Nas culturas orientais, aqueles que são mais velhos são extremamente respeitados. É dado honra, dignidade a eles. Quando eles falam, as pessoas se calam. Nós vivemos num mundo ocidental onde os velhos são humilhados, são desonrados, são desrespeitados, onde quando falam alguma coisa eles não sabem de nada. O senhor não sabe de nada, velho. Onde as experiências e as lutas da vida são desprezadas e tudo aquilo que foi aprendido é colocado no saco e afogado dentro de um rio da vida. Os cabelos brancos do justo, eles se tornam um sermão vivo sobre a fidelidade divina. Nós precisamos valorizar isso. O salmista, ele prega isso no verso 20. Ele diz: tu que me tens feito ver muitas angústias e males. Quanto mais a vida vai passando, mais nós vamos vendo angústias e males ao nosso redor. E como Deus, na sua misericórdia, vai tratando. É interessante porque o salmista não romantiza a vida, dizendo, não tem problema, não tem dificuldade. Houve sofrimento, houve lágrimas, houve dificuldades, mas houve também restauração, sustento, vitória, alegria, consolo. E aí o salmista no verso 20 continua dizendo, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. O testemunho dos santos, do povo de Deus, mais experientes, não é que a vida foi fácil. Pode conversar com meu pai e ele vai compartilhar para você longos períodos de dificuldade. É Deus quem foi fiel em todas as circunstâncias. Eu me lembro, nós fomos 3 irmãos, vivos hoje somos 2. Tínhamos a nossa irmã Lúcia, um doce de gente. Uma pessoa singular, alegre, feliz, que amava a Cristo também. Quando nós estudávamos os 3 fora de Araguari, a gloriosa, né, seu Hernan, a maravilhosa cidade. Meu pai se esforçou pra caramba para que nós pudéssemos estudar, não é mesmo, Carlinhos? E quando chegam os filhos da gente nessa fase é que a gente vê como que esse negócio não é brincadeira. Como é que ele conseguiu, sendo um ferroviário, nos dar a educação? A única resposta é, Deus foi com ele e através dele foi conosco.
Essas coisas nós precisamos ver e lembrar. Nós precisamos transmitir isso. Não só Ele para nós, mas nós para os nossos filhos, para os nossos netos e, quiçá, para os nossos bisnetos. O testemunho dos santos mais experientes não é que a vida foi fácil, é que Deus foi fiel em todas as lutas e circunstâncias da vida. Até aqui, o Senhor me trouxe. Essa é uma das maiores riquezas de uma família, é possuir referências, e principalmente referências espirituais que apontem para a fidelidade de Deus. O legado mais importante não é o material, ele se perde. Basta uma coisa só acontecer e ele se perde. A minha irmã teve um acidente, uma pancada no rosto. E tudo que ela tinha construído se perdeu. É como se ela tivesse diante dos nossos olhos, ser ela diante dos nossos olhos, mas ao mesmo tempo olhávamos para ela, parece que não era. É uma sensação dura, difícil, angustiosa. Nós não deixamos de amar, de cuidar, de respeitar, de honrar, nada disso. Mas é a prova de como nós somos pequenininhos. Essas coisas que muitas vezes nós investimos a vida inteira, elas podem ser perdidas assim. Mas aquilo que é eterno, aquilo que vem de Deus, é mais do que material, é espiritual. É Deus quem reserva para nós. E tem a ver com esse mundo, tem a ver com a vida eterna. Crer em Cristo como Redentor é vida eterna, diz a Escritura. Ele é apresentado em todo o Antigo Testamento. E ele é confirmado no Novo. A fidelidade de Deus, ela produz louvor nos nossos lábios. Quando? Ontem, hoje, eternamente. É assim que tem que ser. E os últimos versos, o salmista diz exatamente isso. E ele termina nesses versos adorando. Diz ele, eu também te louvo com a lira por tua verdade, ó Deus meu, cantarei louvores a ti ao som da harpa, o Santo de Israel. Os meus lábios, diz ele, exultarão quando eu cantar louvores a ti, quando eu estiver com o Senhor. Olha como ele está olhando bem para frente. Também exultará a minha alma, aquela que o Senhor remiu. Ele está falando de céu. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o meu mal. Depois de olhar toda a sua caminhada, o salmista conclui que Deus é digno de louvor, ontem, hoje, amanhã e eternamente. A resposta correta à pergunta que nós fizemos, à fidelidade de Deus, é a adoração. Quando nós reconhecemos que existimos, sobrevivemos e vencemos e temos tudo, é porque Deus tem sido bondoso. E a única coisa que nós podemos fazer é louvar, louvar, louvar. Não é a exaltação do homem, não é a celebração da capacidade humana, mas o louvor ao Senhor. Nós acompanhamos a queda do meu pai, lembra? Lembram, né? 4 costelas. Elas não foram trincadas, não, elas foram quebradas. Ele sentiu dor pra caramba. Ele nem mais lembra disso. Esses dias, ele já sem dor e tudo, ele falou, será que eu quebrei mesmo? Eu acho que ele não falou só para mim não, né, Carlinhos? Muitas vezes, né? Para mim também. Ele está andando normal, deitando normal. Esses dias eu estou lá na casa dele, caiu um negócio no chão, ele agachou e pegou e levantou. Falei, que é isso? Deus deu a ele um corpo que reage muito bem às dificuldades. É especial, é diferenciado. Maravilhoso isso. Tem que glorificar a Deus por isso. O Salmo 71, irmãos, é uma oração de um servo idoso que olha para a sua vida e reconhece a fidelidade de Deus. Mas à luz da Escritura, esse salmo também nos conduz a Cristo.
O salmista diz: não me desampares, ó Deus. E Jesus, quando estava na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo experimentou o abandono judicial que o seu povo merecia. Todos nós merecemos morte por causa do pecado. Mas Deus é bom. Cristo sofreu o que nós deveríamos sofrer para que pudéssemos experimentar a vida e perdão dos nossos pecados. Ao chegarmos a esse momento de gratidão e concluindo, pelos 100 anos de vida do meu pai, como disse do meu avô, vocês podem estar dizendo isso, do meu bisavô, nós somos conduzidos a uma verdade maior. E a verdade é: a fidelidade de Deus foi maior do que a duração da vida. Por 100 anos, o Senhor sustentou. Por 100 anos, o Senhor guiou. Por 100 anos, o Senhor preservou. Por 100 anos, o Senhor demonstrou sua misericórdia. Não existe uma bênção ainda maior do que viver 100 anos. Alguns poderiam dizer, mas eu quero dizer para vocês que existe uma bênção maior do que viver 100 anos. A bênção maior é poder viver cada momento da minha vida pertencendo ao Deus eterno. Há pouco tempo atrás, meu pai perdeu o último irmão. Ele fala sobre isso todos os dias. Era o meu menino. Ele cuidou do irmão, porque era a função da família grande. E eles cresceram assim, viveram assim, e em todo o tempo. O tio João viveu por 91 anos. Foi o tempo que Deus teve para ele aqui. Ele foi feliz. A felicidade do tio João era glorificar a Deus. E nos momentos de dor, eu me lembro do último dia, eu estava na casa dele com a tia Zalfa e o tio João, sentindo dores absurdas. E ele clamando ao Senhor, eu liguei para o Júnior e falei: Júnior, hospital. Não, meu pai não quer. Eu falei: eu sei que não quer, mas não tem jeito mais. Sabe a quem Deus colocou? O que Deus colocou nos lábios do tio João? Ele falou o tempo inteiro: Deus, me ajude. Em momento algum ele murmurou, ele reclamou, ele disse: Deus, eu não mereço, nada disso. Ele dizia, gritando: Deus, me ajude. Deus ajudou. Deus ajudou. E ele vive na intimidade do Senhor. Moisés declarou no Salmo 90, que é um salmo que tanta gente gosta, no verso 1, Senhor, tu tens sido o meu refúgio de geração em geração. Os anos passam, as gerações passam, mas o Senhor permanece para sempre. Por isso, hoje, a nossa maior gratidão, ou ação de graças, não é pelos 100 anos de um homem, é também, mas não é só. Nossa maior gratidão é pela fidelidade de Deus que sustentou o nosso Pai durante esses 100 anos. Só a Deus seja toda a glória e gratidão. Obrigado por participarem conosco desse momento de adoração ao Senhor, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele promete e por aquilo que Ele cumpre. Porque esse Deus é único, mas é verdadeiro. Creia nele e experimente da bondade de Deus na sua vida, hoje e eternamente. Amém. Nós vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai, porque a semelhança do que passou Davi nesse tempo de velhice, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja dando ao meu Pai sempre essa alegria na Tua presença.
Que o Senhor esteja derramando graça sobre cada um de nós. E que, na medida em que isso for acontecendo nas nossas vidas, o Senhor venha nos alertar que essa é a verdadeira alegria e esperança que nós devemos ter na comunhão com o Senhor e na dependência do Senhor. Ó Deus, promova um milagre na nossa vida a cada dia, para que possamos, num novo dia, vivermos para glorificá-lo. Cuide de cada um de nós, ó Pai. Assente o culto de gratidão que prestamos a Ti até aqui. Ó Deus, que a pessoa e a obra e a graça do Senhor através do Teu Filho esteja sendo derramada sobre cada um de nós hoje e sempre. Obrigado, Deus, pelos 100 anos do meu Pai. Obrigado pela Tua bondade com Ele e por Ele ter compartilhado isso conosco. Nós estamos, junto com Ele, muito alegres na Tua presença. Em nome de Jesus é que nós oramos. E nós imploramos que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele vos abençoe, vos guarde e faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e vos dê da sua paz. No amor de Deus, o Pai, na graça de Jesus, o Filho, e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje e para todo sempre. Amém. Podem se assentar. Mais uma vez, nós agradecemos a Deus pela vida de cada um dos amados que aqui estão. É uma grande alegria para nós, como igreja, poder adorar a Deus com vocês, com cada um de vocês. Vocês são muito, muito bem-vindos. E sempre que quiserem, estaremos aqui. Aos domingos, às 19 horas, nesse momento que a gente tem todos os domingos, e na escola dominical às 9h30, onde temos uma escola dominical, estudo da Escritura. E você é nosso convidado para estar conosco, tá bom? Nós sabemos que aniversário normalmente tem parabéns para você, não é? Nós acabamos de celebrar um culto ao Senhor, terminamos com alegria na presença de Deus. E eu creio que vale a pena a gente cantar parabéns. Não vale? Então eu queria pedir meu pai para vir aqui. Uma das meninas podia ajudá-lo, por favor. As meninas são são as sobrinhas, né? Amorosas, carinhosas. Ontem nós tínhamos uma grande quantidade de parentes juntos conosco e cantando e adorando a Deus pela vida dele e festejando. Foi um momento de muita alegria. E agora convido vocês a ficarem de pé e nós vamos orar. Vamos orar para lá. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui para agradecer. E nós queremos pedir que o Senhor nos dê compreensão de que todos os dias é dia de gratidão. Todos os dias é dia de reconhecimento de que o Senhor é que nos sustentou novamente. Coloque em nosso coração alegria por sermos do Senhor, Pai. Edifique a tua igreja, o teu povo. Obrigado pela vida do meu pai. Continue, ó Pai, a supri-lo, a orientá-lo, a fortalecê-lo e a nós condições de cuidar dele também com muito carinho, com muito amor. Ó Deus, aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar parabéns.